Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Luiz Carlos, nosso aluno egresso do programa de mestrado, supervisor do sistema FAENG, do Senar. Agradecer de coração você ter aceitado novamente estar aqui colaborando com o nosso grupo de estudo, viu? Luiz, fala um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho e fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Fala, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos. Eu sou agrônomo por formação. Fiz meus estudos lá no Instituto Federal de São João Evangelista, uma cidade que eu amo de coração. Durante meus estudos, sempre, por uma decepção que eu tive, vou até compartilhar isso com vocês aqui. Eu fui para o Instituto Federal apaixonado por café. Eu nasci numa região que era bastante café. E eu cheguei lá, eu procurei o professor do departamento de cafeicultura e ele jogou um banho de água fria. E aí eu fiquei meio desnorteado, né? Queria desenvolver trabalho e participar e tal. Nesse meio termo, tinha um professor de zootecnia, chamado Charles Bispo, que me convidou para poder fazer parte de um projeto de pesquisa voltado para a pecuária. Isso foi logo no primeiro semestre, quando eu cheguei lá. Eu, como filho de produtor de leite, sempre gostei, mas não era algo assim que eu me apaixonava. E a partir daí, eu fui aprofundando cada vez mais no ramo da pecuária. Tive a oportunidade de fazer estágio relacionado à pecuária, tocar projeto de pesquisa. Daí a pouco eu fui convidado para trabalhar antes de formar numa fazenda lá no São João Evangelista também, onde é que eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Trabalhei lá durante uma temporada boa, conciliando estudo e o trabalho. Então, assim, foi onde eu pude aprofundar ainda mais na parte prática da pecuária, principalmente relacionada a manejo de pastagem. É uma fazenda hoje que tem um porte considerável, fazenda bacana. E saí de lá, voltei para a região de Capelinha, trabalhei um tempo com assistência técnica, dei aula numa instituição de ensino técnico, entrei no Senar, fui convidado para ir trabalhar na região de Salinas, uma cidade que eu devo muito também, que eu amo de coração. E chegando em Salinas, foi até algo engraçado, porque lá no edital do Senar, estava programado para poder a turma ser em Turmalina. Só que eu acho que foi um erro deles lá. Eu acho não, foi um erro deles lá. E quando eu passei no teste, estava já em Belo Horizonte fazendo a última etapa, foi que eu descobri que a turma não era Turmalina, era Salinas. Eu falei, puta merda, onde é que é Salinas, meu Deus? Aí eu olhei no Google para saber onde é que era Salinas. Fiquei meio na dúvida se ia, se não ia, se ia, se não ia. E deu uma sorte danada que foi mesmo naquela semana que saiu o edital do processo seletivo do mestrado. Aí eu falei, eu quero saber de uma coisa? Eu vou lá para essa cidade, ainda vou fazer esse mestrado ainda, vou aproveitar o tempo, ainda vou fazer esse mestrado. Aí juntou a fome com a vontade de comer, fazer o mestrado foi uma coisa que me acrescentou muito, 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 muito mesmo. Tive aí 3 anos como técnico de campo do ATG. Já estou hoje aí há 2 anos, vai completar 2 anos agora em agosto como supervisor. Fui convidado para supervisão e graças a Deus é um trabalho que eu gosto muito de executar. E hoje eu também, além de supervisor do ATG, eu sou instrutor do Senar no ramo de nutrição, presto algumas consultorias aí, porque eu sou apaixonado pela consultoria, mas eu até peço desculpa aos meus clientes aí, que eu ando deixando eles muito na mão, que a gente tenta conciliar um monte de coisa aí. E estamos aí, nessa caminhada aí, na busca constante pelo aprendizado, pelo crescimento, pela
o conhecimento ele é muito, hoje ele é muito dinâmico, né? Então, aquilo que eu aprendi lá no meu tempo de graduação, hoje mudou totalmente, e semana que vem totalmente. E eu penso que o produtor também precisa acompanhar essa mudança constante. E nós, como técnicos, nós temos a obrigação de andarmos sempre atualizados, né? Para a gente não deixar o produtor nosso para trás. Porque, às vezes, a gente chega na propriedade, o produtor está lá parado no tempo, se não chegar com ideias inovadoras para ajudar ele a sair da estagnação ali, e estagnar junto com ele, nós vamos os dois reclamar da vida junto, ninguém vai evoluir, né? Então, estamos aí nessa caminhada aí, na busca aí pela, pela evolução como profissional sempre. E eu adotei como missão de vida, e eu quero, assim, é uma missão de vida mesmo, eu quero um dia olhar para trás e saber que eu contribuí alguma coisa para essa região do semiárido nosso. Porque eu enxergo tanto potencial nesse semiárido nosso mineiro, e eu vejo tanta coisa que poderia fazer, e entendo que nós temos tanto potencial de produzir e gerar riqueza. Então, estamos aí nessa busca também aí de contribuir, nem que seja com esse trabalhinho assim de formiguinha, né? Para ver se devagarzinho a gente vai mudando, né? Eu sempre digo que nós estamos 40 anos atrasados no sentido do seguinte: o produtor ter acesso ao conhecimento, né? Então, uns 30, 40 anos atrás, se o produtor nosso tivesse tido acesso ao conhecimento que, igual tá fácil hoje, se tivesse aparecido lá instituições, tivesse feito um trabalho, né, de auxiliar mesmo esse produtor, eu entendo que nós estaríamos em outro patamar hoje. Mas é isso aí. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre manejo de pastagem. Não vou dizer aqui que eu sou um expert em manejo de pastagem, mas principalmente sobre as experiências que a gente vem acumulando aí ao longo desses 12 anos aí de atuação. Beleza pura? Então, pessoal, posso meter bronca aqui, professor? Fique à vontade, viu, Luiz? Então, pessoal, sempre quando a gente fala, né, em pastagem, eu sempre gosto de começar o seguinte: às vezes a gente vê, você chega numa palestra, fala tanto só daquele assunto, mas acaba esquecendo que as coisas são tudo interconectadas, né? E sempre quando a gente chega numa propriedade, ou até mesmo os produtores presentes aqui, os técnicos que estão aí, estudantes, né? Sempre que a gente chega na propriedade e o produtor, é sempre importante fazer essas perguntas, né? Onde estamos, onde queremos chegar e qual o caminho a ser seguido. Eu sempre entendo que são perguntas muito importantes. Porque se a gente não tem uma noção de onde eu estou, né, e não sei onde eu quero chegar, a gente tá igual um barco sem leme no meio do oceano. Onde o vento tocar, a maré tocar, a gente vai. E a gente tem visto que ao longo dos anos aí, essa falta de direcionamento é que façam que muitas propriedades se percam no meio do caminho, né? Às vezes a gente chega na propriedade, eu sempre gosto de fazer uma analogia, o pato. O pato nada, anda e voa e não faz nada bem, né? Então, assim, às vezes a gente chega na propriedade e o produtor está totalmente perdido, ele quer fazer recria, ele quer fazer genética, ele quer fazer terminação, ele quer fazer cria, né? No caso do leite, da mesma forma. Então, e muitas das vezes não tem nem o básico bem feito, né? Não tem nem aquele alicerce ali bem feito para poder permitir ele avançar e buscar buscar novas oportunidades. Quando se fala do semiárido, eu sempre entendo, e eu gosto muito dessa frase,
do Manuel Dantas Vilar. Para quem não conhece, no meu ponto de vista, sim, quando eu vim para o semiárido, lá em 2019, foi 2019 ou 2018, eu fui aprofundar muito no semiárido, estudei muito o semiárido mesmo, assim, de alternativas, de possibilidades, de questão, e fui debater um bocado de coisas e criei um monte de perguntas que eu fui atrás das respostas. E uma das respostas, uma das frases que sempre me cativou bastante foi essa frase do Manuel Dantas, que é o seguinte: pecuária no semiárido se faz combinando os elementos biológicos corretos. Ah, Luiz, mas o que tem a ver essa frase com o assunto de hoje, que é manejo de pastagem? Eu entendo que tem tudo a ver. Né? Se eu não entendo que eu estou no semiárido e que eu preciso entender que o semiárido ele é extremamente diverso. Eu ainda acrescentaria algumas coisas nessa frase dele aqui, que é o fato de o semiárido ele ser extremamente diverso. Então, se a gente não entende exatamente onde é que a gente está, qual que é a propriedade que a gente está, para a gente buscar as alternativas certas para aquela propriedade, eu vejo que a chance do fracasso ela é muito grande, a possibilidade de acontecer o fracasso é muito grande. Um exemplo disso é a questão das próprias forrageiras que a gente tem, né? Todo ano sai uma forrageira da moda, todo ano nós buscamos plantar uma forrageira nova, e às vezes aquela forrageira que já está lá na propriedade há tantos anos é a forrageira ideal para a propriedade, simplesmente porque ela é a forrageira que aguenta aquele tipo de ambiente ali. E isso, o semiárido, é muito diverso. Basta ver a região nossa aí. A gente sai de Salinas e vai para Taiobeiras, muda a condição climática, muda a condição de solo, não muda tanto a condição pluviométrica, mas a condição de solo muda totalmente. Então, a planta forrageira ideal para se trabalhar lá naqueles planaltos de Taiobeiras é totalmente diferente da planta forrageira utilizada para trabalhar lá na Caraíba, que é a fazenda de seu Alberto, que está aqui presente, uma propriedade que tem saturação por base 80%, acima de 80%, fósforo natural do solo acima de 30%, né, potássio acima de 300%. Então, assim, entendo que é totalmente diverso as possibilidades nossas no semiárido. Esse camarada aqui, lá nos anos 1840, ele estabeleceu uma lei chamada Lei do Mínimo, o nome dele é Justus von Liebig, quando ele estava estudando nutrição de plantas. Mas essa analogia dele, eu trago essa analogia para a gente aqui, né? O que é que ele estabeleceu? Ele estabeleceu que ele criou, né, uma tese de que na produção vegetal existiriam vários gargalos e que era como você encher um barril. Aquele barril que estava ali, aquela tábua que estava faltando naquele barril ali, ia ser o seu limitante de produção. No caso aqui, nós estamos vendo aqui, né, todos os nutrientes presentes, e a gente está vendo que a produtividade aqui está escorrendo porque o potássio está abaixo do que deveria. E eu entendo que isso aqui também a gente pode aplicar na nossa propriedade. Né? Então, assim, identificar os gargalos na propriedade é fundamental e, na grande maioria das vezes, o principal gargalo que a gente tem de limitante de produtividade nas propriedades, como vou falar mais especificamente para a região nossa, norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, o principal limitante nosso é questão relacionada a manejo de pastagem. Eu sei que é batido às vezes a gente falar isso, mas outro dia eu estava numa palestra e ouvi de uma pedagoga que o óbvio tem que ser dito. Então, eu entendo que enquanto nós não evoluirmos no manejo de pastagem, não adianta a gente estar buscando tecnologias fantásticas que a gente tem aí, igual a IATF, né, o melhoramento genético ele é fundamental. As tecnologias de nutrição hoje avançaram muito. Hoje a gente tem minerais de ótima qualidade no mercado.
Não adianta estar utilizando o melhor mineral do mercado se a base minha, que é forragem, não está tendo suficiente. Então, eu entendo que identificar esses gargalos, entender que o manejo de pastagem é um dos grandes gargalos que a gente tem na região, é um dos nossos principais limitantes. Por quê, pessoal? Porque eu entendo que esses são os pilares do negócio. Qualquer negócio, ele tem alguns pilares, e o negócio rural, eu entendo que esses são alguns dos pilares desse negócio. E para que a gente possa manter esse crescimento constante de forma sustentável, a base nossa, que é o pasto, ele precisa ser bem feito. Né? Não existe crescimento sustentável na pecuária se a base nossa, que é o manejo de pastagem, não estiver bem feito. Principalmente por esse esquema aqui. Eu trouxe aqui um esquema que eu gostei muito, do ciclo pecuário da Agrifato, né? Onde está desenhado para a gente aqui toda a dinâmica dos últimos anos que aconteceu no mercado da pecuária. Então, nós estamos hoje mais ou menos nessa fase aqui, né? E isso mostra para a gente que nós teremos novos momentos de alta do preço, tanto do boi quanto do bezerro. Como na região nossa, a grande maioria das propriedades trabalham com cria, então o momento de valorização da arroba do bezerro nosso vai chegar. Né? Mas eu entendo que, mais uma vez, vou voltar a falar novamente. Quando chegar aqui, em 2027 em diante, né, a partir de 2025 já tem aí uma perspectiva do mercado começar a melhorar. Quando chegar aqui em 2025 em diante, quem que vai ganhar dinheiro? Nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui em 2024. Né? 2025, perspectiva de melhorar o preço do bezerro. Quem que vai ganhar dinheiro aqui? Quem tiver organizado, quem tiver estruturado, e mais uma vez, voltando, batendo no mesmo assunto, quem tiver com a fazenda organizada, principalmente no quesito pastagem. O que a gente vê que quando chega aqui, nesse ponto, as pastagens, nossas fazendas estão todas surradas, tudo degradadas, aí começa aquela loucura de correr atrás de formar pastagem, recuperar pastagem, né? Vendedor de semente de pastagem adora. E aí, só que quando esse camarada tiver organizar a casa, o ciclo já passou. E aí, quando chega aqui na frente, na hora que a casa dele está organizada, em 2027, 2028 em diante, o mercado já começa a fazer o movimento inverso novamente. E aí é o seguinte, mais uma vez, voltamos no assunto. Eu entendo que quem vai ganhar dinheiro nesse próximo ciclo que vai chegar é quem tiver com as fazendas organizadas, quem tiver com excelente manejo de pastagem, quem tiver conseguindo boas produtividades por hectare. Né? Nós temos exemplos na região aí, na mesma condição de semiárido, que é para todo mundo, de ótimas produtividades por hectare, de ótimas alternativas, de ótimos sistemas produtivos. Principalmente porque eu entendo que fazenda é uma constância. Né? Primeiro a gente planeja, a gente executa, mede, analisa, começa tudo de novo. E o produtor que ele não tem essa constância dentro da fazenda, de estar acompanhando ali rotineiramente, de estar entendendo que a pastagem é a mola de propulsão da propriedade dele, chega um ponto que esse ciclo aqui ele se parte e aí não consegue obter resultados. E quando a gente fala de manejo de pastagem, pessoal, é muito importante que todos nós, quando a gente chega numa propriedade aqui, falando mais especificamente para os técnicos, né, para os nossos consultores aí, primeira coisa, quando a gente chega numa propriedade, a gente tem que procurar conhecer muito bem aquela propriedade. Né? Quais as condições, qual é a área útil, qual a condição climática, topografia, né, disponibilidade de água. Então, assim, conhecer bem a propriedade, isso aí vale para o produtor também.
conheçam bem suas propriedades para que vocês saibam o que cabe naquela propriedade, né? O que é o correto para aquela propriedade. Eu entendo que nós temos um dilema muito grande quando a gente fala de pastagem, que é nunca entender que pastagem eu preciso ter na minha propriedade a pastagem que dá certo, não a que eu quero. Às vezes a gente fica aí refém da propriedade que eu quero. Eu não gosto de Mombaça, eu não gosto de Andropol, mas eu tenho que entender que eu preciso não é ter a que eu quero. É a forragem mais correta, que mais se encaixa no meu perfil de propriedade, no meu perfil de manejo, no quanto de tecnologia eu estou disposto a empregar ali. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje, na parte da manhã, a gente visitou uma propriedade aqui, aqui na região de Pirapora, com manejo de andropólogo espetacular, né? Espetacular, simplesmente espetacular. Alta produtividade por hectare, capacidade de suporte muito bacana, e o manejo de andropólogo, aquele assim, sabe, na régua, que a gente não tem um ar para poder falar de mal do capim. E é um capim que, para a grande maioria dos nossos produtores, ele é escanteado, é amaldiçoado até, de certa forma. Porém, mais uma vez, a gente volta nessa situação. Como a gente não compreende a forragem, a gente anda atrás de uma forragem milagrosa, a gente só enxerga os pontos negativos da forragem. Sendo que muitas das vezes seria aquela que seria ideal para inúmeras propriedades nossas ali. Em seguida, um outro ponto importante que a gente deve sempre conhecer é qual que é o negócio que a gente quer praticar na propriedade, né? Para a gente não correr o risco de ficar igual o pato lá, né? Se eu vou fazer cria, eu tenho que buscar compreender quais são os gargalos da atividade de cria, quais são as tecnologias que eu não posso negligenciar, né? Qual a parte da cadeia que a gente ocupa é muito importante. Eu estou na recria, eu estou na cria, qual que é a dinâmica de cada atividade de pecuária de corte, principalmente, é muito interessante, porque nós temos 3 atividades totalmente diferentes dentro de uma só, e quando a gente começa a embolar as coisas, é que a gente se perde no meio do caminho ali. Né? Atividade de cria é uma atividade de recria é outra, e atividade de terminação é outra, totalmente diferente. Então, entender qual que é o negócio, qual que é a parte da cadeia que a gente se ocupa, e principalmente qual que é o sistema produtivo que nós vamos praticar, é o que eu entendo que lá na frente vai permitir que tenhamos sucesso na nossa atividade. Em função de tudo isso aí, né, eu entendo que nós temos um patrimônio muito importante na propriedade e que talvez é o mais negligenciado e o menos valorizado. Muitas das vezes a gente vê falar de tantas qualidades da propriedade e a gente pouco se fala sobre aquilo que é o principal patrimônio da propriedade, que é a pastagem, né? Eu entendo que uma propriedade que ela não tiver a base bem feita, e a base que eu entendo é pastagem de qualidade, é pastagem bem manejada, a chance dela dar certo é mínima. Isso vale para o leite, isso vale para o corte. Eu não conheço um sistema de produção de leite mais barato do que o leite a pasto, com pastagens bem manejadas, com pastagens de qualidade, e da mesma forma também vale para o corte, né? Eu não conheço um sistema dentro das várias atividades que tem no corte. O pasto é aquele que permite, a pastagem de qualidade é aquela que permite a gente produzir a arroba mais barata. Então, proporcionalmente, eu sempre digo que dentro de todas as áreas da fazenda,
cada real investido em pastagem, em manejo de pastagem, é proporcionalmente o real que mais tem potencial de gerar retorno. Né? Às vezes a gente, estou dizendo aqui, comparando o seguinte, eu investi lá R$1 em genética, mas se minha base em pastagem não estiver bem feita, aquele R$1 que eu investi em genética não vai gerar retorno nenhum. Agora, eu tenho certeza absoluta que se você investir R$1, aquele R$1 que você investe em pastagem, ele gera proporcionalmente o maior percentual de retorno. E quando a gente fala de forragem, a gente tem que entender o que é a planta forrageira. Então, quando a gente conhece, né, as dinâmicas da planta forrageira, quando a gente compreende o que é a planta forrageira, é que a gente começa a entender por que tem algumas regrinhas um pouco chatas, né, dentro do manejo de pastagem, e que se a gente não observa e a gente não segue essas dinâmicas, a gente não consegue extrair da forragem, a gente não consegue extrair da pastagem tudo aquilo que ela tem de potencial de entregar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Perfeitamente, viu, Luiz? Beleza, então não dá prosseguimento. Então, aqui eu Perfeito, trouxe um Luiz. exemplo. Beleza. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês observarem, até que cortou aqui, do que é a dinâmica de crescimento da pastagem. Esse gráfico representa perfeitamente a dinâmica de crescimento da planta forrageira. Então, a gente tem uma fase inicial, né, que é uma fase de crescimento um pouco mais lento, seguida de uma fase de crescimento exponencial. Então, é aquela fase ali onde é que o acúmulo de massa de forragem ela é acelerado. Seguido de uma fase onde é que ocorre uma estabilização da massa de forragem ali, a estabilização do acúmulo de forragem. Quando atinge esse ponto aqui, né, e isso aí a Embrapa, nos últimos anos, vem gerando muito conhecimento nesse sentido, quando atinge esse ponto aqui na fase 3, se eu não colher, eu começo a perder, principalmente perder dinheiro. Então, em outras palavras, capim foi feito para ser colhido. Né? Todas as vezes que a planta forrageira ela atinge essa fase 3 aqui, se eu não colher, eu estou deixando de ganhar dinheiro. Porque quanto mais vezes a gente colher, quanto mais vezes a gente cortar, mais vezes ela vai voltar lá para a fase 1 e mais vezes ela vai passar pela fase 2. E muitas das vezes, quando a forragem chega nessa fase 3, muitas das vezes não. O que vai acontecer quando ela chega na fase 3 e a gente não colhe? Ela não aumenta a quantidade de folhas, muito pelo contrário. Se vocês pegarem uma folha de uma planta de braquiária, por exemplo, uma haste de uma planta de braquiária, quando ela atinge a estabilidade, ela estabiliza o crescimento, você vai ver que ela tem, no máximo ali, 3 folhas vivas. Ah, mas tem mais folhas verdes. Mas aquelas folhas verdes já estão num processo de começar a entrar em senescência. Então, folhas vivas com plena atividade, né, biológica, metabólica, vai ter no máximo 3 folhas. Então, aquelas outras folhas, elas já estão entrando num processo de perder qualidade, de entrar em senescência, né? Não sei se vocês já conseguiram observar, você abre a torceira de capim, você vai ver que da altura para baixo ali está começando já a grande quantidade de folhas a entrar em senescência. E por que quando a gente fala de gramínea, no meu ponto de vista, quando eu comecei a estudar gramínea, eu me apaixonei por um motivo muito simples. A gramínea ela tem uma dinâmica muito particular própria dela, né? Muito diferente das outras plantas. Aqui eu trouxe até um gráfico um pouco mais acadêmico, né? Não contava com a presença de tantos produtores assim, mas eu vou explicar aqui. O que aí acontece? Todas as plantas, principalmente essas plantas de folha redonda, ela vai estabilizar o processo de crescimento dela mais cedo. Né? Então, quanto que a gramínea ela tem uma taxa de fotossíntese por unidade de área foliar muito superior
as plantas de folha redonda. E isso permite, né, isso faz com que a gramínea... Espera aí que tem um indivíduo passando aqui, ele deve estar avisando a senhora esposa dele que está chegando. Então, ela tem uma taxa de acúmulo de forragem, ou melhor, tem uma taxa de fotossíntese por unidade de área foliar muito superior às plantas de folha redonda. Isso faz com que o processo de crescimento, o metabolismo da gramínea, ele seja muito mais acelerado, muito mais rápido do que com a planta de folha redonda. Basicamente, a gramínea, a gente precisa de 4 fatores que são fatores muito limitantes no crescimento. Luminosidade e temperatura, luminosidade ou temperatura, os dois andam juntos, né? Fertilidade, água. Então, assim, são alguns fatores ali que a gente... fertilidade eu consigo controlar, temperatura e luminosidade é só abençoado que o semiárido Norte de Minas nos deu. Né? E ainda temos um solo extraordinário que quando a gente conseguir entender essa dinâmica das gramíneas e conseguir extrair tudo de potencial que elas podem nos entregar, eu tenho certeza que a gente vai ter uma virada de chave muito grande na nossa pecuária. Então, em outra situação, quando a gente consegue controlar esse fornecimento da água, e aí eu entendo que toda propriedade que tem condição de irrigar, a irrigação ela tem um potencial gigantesco de contribuir para a melhoria de produtividade da pecuária, é muito interessante, porque a gente passa a depender somente do fator luminosidade e temperatura, né? E no verão nós temos de sobra. Quando a gente pega uma situação aqui, né, no caso da planta C3, que é a folha redonda, vocês vão observar que ela estabiliza a temperatura ótima de fotossíntese para ela em torno mais ou menos de 25 graus Celsius. E ela tem uma taxa fotossintética por hora de acúmulo de mais ou menos 15 a 35 miligramas de CO2 por decímetro quadrado. Enquanto que na planta C4, chega a acumular algo em torno de 80 miligramas de CO2 por decímetro cúbico por hora, e a temperatura ótima para a planta, para a gramínea, é em torno de mais ou menos 35 graus. Então, veja bem, enquanto que a planta C4, a planta C3 atinge a saturação, a planta de folha redonda atinge a saturação, a planta C4, que é a gramínea para nós, não atinge a saturação. Né? Quanto mais temperatura, mais ela tem os outros fatores ali, mais ela vai acelerar o metabolismo e mais ela vai acelerar o acúmulo de massa. Isso nos diz que a gramínea é uma máquina biológica muito, 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 muito extraordinária. Né? Isso aqui é uma máquina biológica fantástica, que a gente precisa entender e usar essas qualidades da gramínea a nosso favor. E aí, a gente tem que entender que todas as vezes que a gente está falando da planta forrageira, o manejo ali é que vai me garantir, né? Ou melhor, que eu vou garantir que essa planta tenha perfeitas condições de desempenhar o máximo de potencial produtivo dela. Eu trouxe aqui um esqueminha para mostrar o meristema de crescimento de uma gramínea. Então, vocês observem que o que eu colho quando eu faço um pastejo de maneira adequada? Eu estou colhendo basicamente a folha, né? O meristema de crescimento ele é sempre preservado. Então, se esse meristema de crescimento ele é preservado, o crescimento ele parte daqui novamente. E isso aí, junto com esses fatores fisiológicos que fazem com que a gramínea seja esse maquinário biológico tão eficiente para acumular carbono e crescer,
faz com que a gente tenha ótimas taxas de crescimento num curto espaço de tempo. E aí, por isso que é importante, quando a gente fala de manejo de pastagem, a gente entender que cada planta vai ter a sua altura de entrada adequada, vai ter a sua altura de saída adequada, pensando em preservar esse meristema de crescimento aqui. Vamos pegar um caso aqui de uma braquiária brisanta, um braquiarão. O braquiarão, a altura de resíduo dele é entre 15 a 20 centímetros, a 25 centímetros. Todas as vezes que eu estou deixando meus animais castigar aquela área ali e baixar esse resíduo para algo menos de 15 centímetros, eu estou cortando esse meristema de crescimento e estou, né, dificultando aquela planta ali de voltar a crescer com rapidez. Então, precisa de um perfil lá de dentro do solo para suprir aquele meristema de crescimento que a gente cortou ali. Então, entender qual que é a gramínea também envolve entender qual que é a dinâmica de forragem que nós estamos implementando. E uma coisa que eu vejo que nós precisamos cada vez mais compreender as nossas propriedades é muito em função dessa escadinha aqui. Eu trouxe uma escadinha aqui, a gente chama de escada da ilusão, que mostra para a gente o seguinte. Vocês observem aqui que nós temos várias pastagens, várias possibilidades de pastagem. À medida que a gente vai subindo os degraus nessa escadinha nossa, a gente vai aumentando automaticamente a produtividade ou o potencial de produtividade dessas gramíneas, ao passo que também a gente aumenta a exigência por fertilidade de solo, né? A exigência por um manejo mais assertivo. Então, se nós formos pegar a nossa escadinha da ilusão aqui, quem está lá embaixo é um quicuio, uma grama de burro, né? Essas gramíneas que são preparadas para lidar em ambiente difícil. À medida que a gente vai subindo a nossa escadinha, vai aumentando as produtividades, mas também vai aumentando o nível de exigência dessa nossa gramínea. Até que a gente chega lá no topo. Quem está lá no topo? Lá no topo nós temos principalmente os pânicos. Mombaça, Tanzânia, todo dia sai o pânico da moda, né? Paredão, Zuri, Miyagi, e os capins, principalmente do gênero Penicetus aí, esse curumi, que saiu recentemente, do gênero dos sínodos, que é o Tifton, o Gigs, esses capins desse gênero de porte mais das gramas, né? Estão todos aqui em cima. Então, são plantas altamente produtivas, porém, são plantas altamente exigentes. Isso nos diz que, se eu tiver uma condição para plantar umidícola e eu entro logo de cara com mombaça, o mombaça não vai fazer milagre, né? Então, compreender, mais uma vez, voltando naquele ponto, de compreender o ambiente que nós estamos, compreender qual a propriedade que nós estamos, é muito importante exatamente para a gente não sair acreditando no capim da moda ou no capim milagroso, né? Eu entendo que uma pastagem bem manejada, ela tem que durar 20, 30, 40 anos e o camarada morrer e ela ficar lá. Se ela precisou trocar ela durante a vida, é porque alguma coisa falhou durante o período ali. Ah, mas deu uma seca aqui que o trem foi feio. Uai, se deu a seca e nós estamos na região que a gente tem previsão que esses tipos de ciclos de estiagem mais prolongados elas ocorram, significa que não era o capim ideal para aquele ambiente, né? Ah, mas o capim enfraqueceu e morreu e tal, né? O capim não desenvolve bem, porque está faltando nutriente ali para dar condição para ele desenvolver. Aqui também nós temos, só complementando essa escadinha do lado de cá, à medida que a gente vai descendo, né, na nossa escadinha aqui, a gente vai tendo uma queda na fertilidade do solo e queda no potencial de produção. Porém, pessoal, muitas das vezes, o que acontece? O camarada tem um umidículo na propriedade, que é o quicuio.
Ao invés dele potencializar a produtividade daquele quicuio, então eu tenho o quicuio aqui, vou observar o que é que precisa, vamos extrair o máximo de potencial produtivo dele. Ele já vai diretamente substituir aquela gramínea por uma gramínea mais moderna, de maior potencial produtivo. Enquanto se às vezes ele melhorasse a condição para essa gramínea aqui, ela ia responder e aumentar a produtividade, aumentar a taxa de lotação, né? Enquanto que na hora que jogar esse mombaço aqui no meio desse umidícola, ele não vai nem conseguir formar direito, muitas das vezes não vai nem germinar direito a semente, porque a fertilidade do solo é ruim. Quando a gente fala de gramínea, a gente fala de forrageira, existe uma interação muito grande entre esses 5 fatores aqui. Né? O fator clima, solo, a planta, o animal e o fator ser humano, que é o responsável pelo manejo. Se a gente falha nenhum desses fatores, ou melhor, se não existe uma interação adequada entre todos esses fatores aqui, nós vamos falhar, né, em extrair todo o potencial produtivo que aquela gramínea pode nos entregar. E muitas das vezes, o fator que a gente mais falha é nesse fator manejo aqui. É o que a gente, né, a hora que entra o ser humano ali, é que bagunça tudo. Então, assim, entender que pastagem é um sistema complexo faz parte, né, ali da compreensão que a gente tem que ter do dispêndio que a gente precisa ter ali para conseguir extrair o máximo possível daquela planta forrageira. A colheita da planta forrageira, lá atrás eu falei com vocês que a planta ela estabiliza o crescimento, é exatamente quando ela atinge esses 95% de interceptação da luminosidade, é que ela vai começar a ter aquelas... grande parte das folhas ali que estão abaixo das folhas superiores vão começar a entrar em processo de senescência. Então, quando chega aqui nessa estabilidade do crescimento, se eu não colher, veja bem, o ponto ótimo de colheita é essa curvinha aqui. Né? Então, aqui nesse momento, eu tenho uma relação de muito mais folha do que talo, né? A gente tem pouca presença de material morto, tem poucas folhas em senescência. Então, aqui eu entro fazendo a colheita, tem 95% de interceptação da luminosidade. Se eu não executo essa colheita, o que acontece dentro de um curtíssimo espaço de tempo? Ocorre uma explosão na produção de talos ou colmos, e essa explosão no crescimento dos talos ou colmos, às vezes, gera a impressão de que o capim cresceu, aumentou de volume, quando, na realidade, ele simplesmente aumentou a quantidade de talo, de material lignificado ali, e ocorre um acúmulo muito grande de material morto. Não sei se vocês já chegaram num ponto que vocês olhavam a pastagem por cima, as 3 folhinhas de cima tudo verdinha, na hora que você abre a pastagem, por baixo está tudo seco. Né? E aí, esse gráfico de baixo, ele mostra para a gente a dinâmica do seguinte. Eu colho, a forragem vai entrar em processo de crescimento rápido novamente, aqui é aquela fase 2, tornei colher, torna a começar todo o ciclo de novo. Isso nos diz que capim foi feito para ser colhido. Né? Então, brotou, atingiu o momento para ser colhido, ele tem que ser colhido. Fazer um processo de diferimento de pastagem é muito diferente de quando a gente simplesmente vai lá no início do período chuvoso e veda aquela área de pastagem, vou reservar para seca. Né? E isso não é explorar o máximo do potencial produtivo da gramínea que a gente tem. Né? Às vezes, durante o período chuvoso ali, durante o verão, você poderia ter tido 2, 3 colheitas, 4 colheitas, né? E vedando na hora certa, ainda acumular uma grande quantidade de forragem para o período seco. E uma coisa muito interessante é que, proporcionalmente, o volume de massa acima do solo, ele se equivale ao volume de biomassa abaixo do solo. Então, todas as vezes que a gente executa uma colheita, esse volume de biomassa abaixo do solo ele diminui. À medida que a planta começa a crescer, volta a crescer,
esse volume de biomassa abaixo do solo ele vai aumentando também. Tornei colher, tornou acontecer a mesma coisa, né? Volume de biomassa tanto acima do solo quanto abaixo do solo, os dois diminuíram. Começou a crescer, ele vai crescendo de maneira exponencial também. Isso nos diz que o pasto degradado, que eu não consigo executar todos esses processos, né? Eu passo com a taxa de lotação absurda, mal manejado, automaticamente, ao longo do tempo, ele está condenado a degradar, porque potencialmente, né, a boca da forragem, que é a raiz, potencialmente ela está ali nos primeiros centímetros de solo também. Então, quando a gente adota essas dinâmicas de colheita na hora certa, a gente favorece o crescimento e a boa formação do sistema radicular. Uma planta com sistema radicular forte é uma planta forte, uma planta vigorosa, uma planta que consegue lidar bem com o período de estiagem, uma planta que vai ter uma vida útil maior ao longo do tempo. A qualidade da forragem, pessoal, ela vai sofrendo mudanças durante o processo de crescimento, né? Então, se nós pegarmos aqui o peso da matéria seca, nós vamos observar que a partir de um determinado momento, nós temos aumento dos teores de lignina, nós temos redução dos teores de proteína, né? A fibra começa a aumentar. Então, a matéria seca aumentou. Eu tenho mais volume de matéria seca por área. Mas esse volume de matéria seca por área é agora maior daquele pasto que eu vedei lá no início das águas. Ele resume-se basicamente a fibra, muita lignina, digestibilidade lá embaixo, que é um fator que a gente discute pouco. A gente preocupa muito com o teor de proteína, não sei o quê, coisa e tal, e preocupa pouco com digestibilidade. É o problema aí que a gente tem. Vou falar aqui no Capiaçu, por exemplo, né? Tem alta taxa de acúmulo de forragem por área, alta taxa de produção, porém a digestibilidade, quando a gente corta ele no momento que nos dizem para cortar, é muito baixa, a fibra está lá em cima, não consigo cumprir ali com a função daquele material que é de produzir leite e carne, simplesmente porque passou de hora, né? E um ponto muito importante que a gente vê na nossa região é exatamente isso aqui acontecendo. Quando chega nesse início do período chuvoso, ou a gente está no período do verão, a gente tem na mesma fazenda essas duas situações aqui. Nós temos uma área que foi vedada no início do período chuvoso, que está ali crescendo, estiolando, criando tal, e temos uma área que o animal está em cima surrando, né, rapado, vamos dizer assim, que é o linguajar comum nosso, fácil de entender. Automaticamente, nós estamos deixando de ganhar dinheiro aqui, porque nós estamos deixando de explorar o máximo de potencial produtivo que essa gramínea tem e perdendo dinheiro aqui também, porque automaticamente nós estamos condenando essa gramínea aqui à mediocridade, né? Porque ela jamais vai conseguir ser uma gramínea produtiva quando eu submeto a uma condição de degradação ao longo dos anos, e ao longo dos anos vai degradar, vai começar a aumentar a infestação de planta daninha, e cada ano que passa o sistema radicular vai ficando cada vez mais ineficiente, até que chega um momento que ela não consegue mais suportar, começa a morrer, começa a dar espaço para outras gramíneas menos exigentes. Eu até posso imaginar, numa região que tem grama de burro, por exemplo, a grama de burro invadindo uma área de pastagem dessa daqui. Ela vai tomando conta, né? Porque ela é preparada para lidar com a condição de adversidade muito maior do que a braquiária. E, como ferramentas muito importantes que a gente tem utilizado pouco, é a medição de pastagem. Nós temos que aprender a medir capim, gente. Todo produtor, quando chega numa época dessa, ele tem que passar a mão no equipamentozinho desse, ir lá no campo, jogar o equipamentozinho, cortar aquela forragem que tem ali,
levar, pesar, medir, para poder saber com quantos animais que ele tem condição de passar o ano dentro da propriedade, né? E aí, nós, como técnicos, nós temos a missão de evitar que cenas como essa se tornem cada vez mais frequentes. O que acontece? Automaticamente, um esqueminha mostrando a proporção de sistema radicular de uma planta saudável, bem manejada, para uma planta que ela está numa situação dessa daqui. Automaticamente, essa planta dessa figura inferior aqui, ela está condenada a morrer, né? Simplesmente porque o sistema radicular dela, com o passar do tempo, ela vai se tornando cada vez mais ineficiente. Numa condição de veranico, por exemplo, numa condição de seca, essa planta aqui está muito mais preparada para lidar com aquela situação ali do que essa, né? E aí a gente começa a entrar naqueles velhos vícios de achar que o que vai salvar a minha lavoura é deixar o pasto sementear. E aí a gente vai lá e deixa o pasto sementear e no decorrer do ano a gente faz isso aqui com ele, né? Então, são, assim, situações que nós temos que começar a mudar. Nessa fotozinha aqui, desse esquema aqui, mostra para a gente exatamente aquilo que eu estava falando da proporção, né, de superfície com o sistema radicular. Uma planta dessa aqui, ela está condenada a deixar de existir. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai morrer, né? Ela, numa condição de clima favorável, ela não consegue também produzir. E aí a gente entra naquele ciclo da mediocridade, a gente entra naquele ciclo vicioso da falta de eficiência. A gente produz pouco, né? Porque as nossas terras começam a degradar, começam a produzir pouco, as nossas pastagens produzem pouco, a gente produz pouca arroba por hectare, e aí o preço se torna o principal culpado nosso. E isso acontece porque a pecuária, durante o ano, ela é muito dinâmica, né? A gente vê aqui que a gente tem um período durante o ano onde a gente favorece a produção de forragem, que é de novembro até abril, mais ou menos, maio. A gente tem um pico na taxa do acúmulo de produção de forragem, e na grande maioria das vezes a taxa de lotação das nossas propriedades ela permanece constante o ano inteiro. Porém, essa dinâmica de disponibilidade de forragem ela muda. Então, entender qual que é a pecuária adequada para a região nossa, eu entendo também que é uma ferramenta muito importante para que a gente possa unir ali ao manejo de pastagem, né? É impossível a gente falar em manejar pastagem numa propriedade onde a taxa de lotação permanece a mesma durante o ano inteiro, se a nossa produção de forragem ela não é constante. Então, a gente tem que usar de estratégias, né? Qual estratégia que eu vou utilizar? Eu vou fazer estação de monta e vou atravessar o ano só com vacas prenhas. Quem for vaca vazia, bezerro, quando chegar aqui por volta de maio, junho, vai tudo embora. Eu vou atravessar o pico da seca aqui só com vaca prenha, que é uma categoria onde a ingestão de matéria seca é menor, então ela tem uma demanda menor. Ou então vou ajustar a minha operação para a situação da recria. Chegou aqui no mês de maio, abril, maio, vou liquidar tudo, né? E vou fazer minha reposição só lá em setembro, outubro em diante. Então, existem alternativas para a gente ajustar essa dinâmica da produção de forragem para as realidades das nossas propriedades. Dentro disso, né, é impossível hoje a gente falar de manejo de pastagem se a gente não começar a entender que divisão de pastagem são ferramentas fundamentais dentro das nossas propriedades. E às vezes a gente chega na grande maioria das propriedades, dividir pasto é uma dificuldade, né? E aí o produtor tem lá aquela área de pastagem de 40, 50 hectares, na mesma área, pela topografia nossa, ela, na grande maioria das vezes, ser irregular, você tem uma parte baixa, onde os animais castigam muito,
tem uma parte do morro onde acontece o subpastejo, ou então naquelas partes mais próximas da água, mais próximas do coxo de sal, você vai sempre ter um superpastejo, né? Enquanto que nas outras áreas está sempre acontecendo o subpastejo. Então, falar em manejo de pastagem, se a gente não entender que a divisão ela é fundamental e muito mais importante do que talvez a adubação, é impossível. Então, para quem está aí me ouvindo, produtor, técnico, primeiro ponto, dentro das propriedades, não tem condição de fazer outra coisa. Comece dividindo as pastagens. Né? Cerca elétrica é uma ferramenta que chegou para ficar, é uma ferramenta muito mal utilizada, por isso, às vezes, os resultados não são satisfatórios, mas vá atrás, estudar o que é essa ferramenta, estudar a maneira correta de utilização dessa ferramenta, que é uma ferramenta hoje fundamental na propriedade, é essencial para nos ajudar a fazer um bom manejo das pastagens. Mas, pessoal, somente medir pasto não é suficiente. Né? A gente precisa aprender a fazer conta. Fazer conta em que sentido? De entender que dentro da fazenda eu preciso ter animal performando. Não adianta nada eu ter uma grande quantidade de animais na fazenda se esses animais estão performando pouco. Né? Então, quando a gente pega uma situação onde se fala somente taxa de lotação, estou com tantos animais, tantas cabeças por hectare, não se fala em taxa de lotação, né? Fala em cabeça por hectare. Porque esse conceito de lotação leva em conta a situação que a gente precisa entender o conceito de UA, que é uma unidade animal. O que é uma unidade animal? Que é um animal básico, né, padrão de 450 quilos. Né? Taxa de lotação. Muitas das vezes a gente foca só em taxa de lotação e esquece de compreender que o que determina, né, a nossa propriedade é a capacidade de suporte que a gente tem. Né? Capacidade de suporte me diz quantos animais aquela minha propriedade tem condição de manter e esses animais performarem durante todo o ano. E isso é muito importante. Né? Não adianta nada eu ter uma fazenda que consegue colocar 100 animais, com capacidade de suporte para 100 animais, e eu colocar 200 animais. Durante o período do verão, a gente tem uma explosão de produção de forragem, os animais ganham 3, 4 arrobas. Durante o inverno, perde 2, 3, porque, né, eu não consegui armazenar forragem suficiente para o período. Então, fazer essas continhas de capacidade de suporte é muito importante para que a gente possa entender quantos animais nós temos condição de colocar na propriedade durante todo o período do ano. Né? Eu até trouxe aqui ou 2 exemplos. O Zé da Silva lá, com a taxa de lotação de 3 UA por hectare, se eu falar só pela taxa de lotação, eu não está me dizendo muita coisa. Né? Agora, quando eu vou lá no João da Silva, e eu vou lá e consigo fazer as contas, né, de qual que é a disponibilidade de forragem dele, de entender que um pastejo, onde eu preservo a planta forrageira, eu tenho que trabalhar com aproveitamento em torno de 60%, então 40% daquilo que foi produzido, eu tenho que deixar lá para garantir né, a boa saúde dessa planta forrageira, garantir que essa planta ela se mantenha vigorosa, manter o meu solo protegido. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai lá e colhe 100% da massa de forragem, o solo está desprotegido, a planta está com o sistema radicular superficial, fraco, vem um sol do mês de setembro, outubro aí, e mata aquela nossa planta. Quando a chuva bate na terra, eu realmente vou ter que ficar lá esperando e rezando para ver se tem alguma sementinha de capim ali em condição de germinar. E até que essa semente germine, e na grande maioria das vezes o processo de degradação, semente de capim, não vai germinar, né? Pela própria dinâmica ali, um pasto bem manejado, não vai chegar luminosidade no solo. Se não chega luminosidade no solo, a semente não germina. Então, se capim tá tendo semente em condição suficiente para germinar, acaba que é resultado da falta de manejo nosso. Ah, Luiz, mas eu entendo que precisa deixar. Mas, naturalmente, um pasto bem manejado,
ele vai produzir uma quantidade de forragem suficiente, uma quantidade de semente suficiente para suprir ali, para preencher aquelas lacunas que, porventura, uma situação ou outra possam surgir no meio da pastagem. Né? Mas na condição ideal, isso aí não iria acontecer. E aí nós temos algumas ferramentas que são fundamentais e que eu entendo que nós precisamos aprender a utilizar, principalmente quando se fala do semiárido. Ensilar capim é uma ferramenta fundamental que nós temos que aprender a utilizar cada vez mais. Né? A gente vai atrás de fazer silagem de milho, silagem de sorgo, não sei o quê, que é caro, e às vezes a ensilagem ela é uma ferramenta ali exatamente para garantir que a gente consiga aproveitar o máximo daquela planta forrageira. Porque se ela atingiu aquela curvinha lá, aquela fase 3 lá, igual eu mostrei para vocês nos esquemas para trás, e eu vou aí, colho ela e armazeno, né? Eu estou garantindo que ela vai brotar novamente, vai crescer e vai produzir mais massa de forragem ali. Então, quando eu pego ao longo do ano, eu produzi uma quantidade de massa de forragem interessante e de qualidade, né? E, na grande maioria das vezes, nas nossas propriedades, no semiárido, pelas nossas condições, quando a gente fala principalmente de pânicos, domar o pânico no período do verão para nós é um problema. Então, como a nossa, vamos dizer assim, que agora a taxa de lotação nossa anual ela é mais ou menos estática, né? Chega no período do verão, sobra capim, o capim desperdiça, passa do ponto. Quando chega lá no inverno, ou eu tenho um capim de muito péssima qualidade, eu nem tenho, né? Ele vai fazer falta. Então, ensilar capim, eu entendo que é uma ferramenta muito importante que nós temos que aprender a utilizar cada vez mais. O sequestro de animais, né? Que é, em algum momento do decorrer do ano, essa forragem que eu ensilei aqui, com a qualidade interessante, eu vou fornecer aqui para os meus animais para diminuir a pressão de pastejo em cima das minhas áreas de pastagem, no momento de seca, por exemplo. Então, são duas ferramentas ali que eu vejo que elas têm que andar lado a lado aí com bom manejo de pastagem para que eles possam se complementar. Em síntese, pessoal, manejar a pastagem, nós estamos sempre em busca do máximo retorno econômico. Né? E nós só vamos conseguir fazer isso aí se a gente tiver uma gestão técnica muito bem feita, uma gestão econômica bem feita. Os produtores que estão presentes aqui hoje, com assistência técnica, é difícil. O produtor sem assistência técnica, eu diria que é impossível. Então, busquem assistência técnica para ajudar vocês, né, no dia a dia das propriedades, porque não é fácil. Nós estamos falando aqui só de pastagem, né? E é muito difícil, na nossa realidade, as propriedades conseguem fazer um manejo de pastagem minimamente dentro daquilo que seria o necessário. E os técnicos que estão presentes aqui, principalmente os estudantes, né? A necessidade aí de cada vez mais buscar a tecnologia, buscar a informação, para ajudar os produtores lá no campo a extrair o melhor que as nossas gramíneas aí têm para nos oferecer. Beleza pura? No mais, era isso aí. Eu acho que eu me alonguei um pouquinho, mas eu tinha programado para algo entre 40 minutos e 1 hora. Eu acho que ainda está no tempo. Show de bola, viu, Luiz? Parabéns, parabéns mesmo. Sem puxar saco, mas já puxando, né? Porque você merece. É uma das melhores apresentações sobre manejo de pastagem que eu já vi, viu? Parabéns mesmo. Eu tô achando que o Luiz caiu. Luiz? Vamos ver se ele volta. Gente, alguém quer comentar, quer perguntar? Fica à vontade, viu? Vou mandar mensagem para o Luiz aqui. Estou de volta aí. Ah, pronto, já voltou. Fica à vontade, viu, gente? Quem quiser participar, perguntar, comentar, elogiar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Falar mal também. Não, falar mal não pode, não. Apresentação virtual é bom para falar mal, que está longe, né? Parabéns, Luiz, pela excelente palestra.
Eu concordo com... Estão me ouvindo? Escutando, Suzy. Eu concordo, professor Antônio, que a palestra foi muito boa. Uma das melhores também que eu já escutei, ouvi. Luiz, eu queria te perguntar, Obrigado, você falou... De nada. Como sempre, né, Luiz? Suas palestras são muito boas. Obrigado. Eu queria te perguntar a respeito da divisão da pastagem, né? Você falou quanto mais dividir, melhor, né? Mas qual área que você recomendaria para a área de um piquete, né? Nesse sistema aí de divisão de pastagem, passeio rotacionado? Ô, Suzy, o interessante, né, dessa dinâmica nossa de manejo de pastagem é que não existe uma receita de bolo. Então, cada propriedade, cada realidade, ela tem, né, algo, o jeito correto de se adequar. Quando a gente fala que eu falo assim, dividir quanto mais melhor, é no sentido de que hoje a gente tem muito poucas divisões, né? Mas uma divisão, ela sempre, a gente distorce às vezes um pouco, que a gente leva em consideração o tamanho da área em si, né? Enquanto que o correto é a gente observar o capim, a gente olhar para o capim. Qual que é a dinâmica de crescimento do meu capim, né? Se eu tenho um capim que ele me exige um período de descanso de 30 dias, então eu tenho que buscar uma dinâmica de divisão que me garanta que aquele piquete ele vai passar por um período de descanso de 30 dias para ele voltar a atingir o momento de colheita novamente ali. Então, assim, quando eu aplico essa dinâmica, independente de ser uma área de 10 hectares, uma área de 100 hectares ou uma área de 1 hectare, a dinâmica ela vai ser a mesma. O que vai mudar é o tamanho da operação, a quantidade de animais que a gente vai conseguir trabalhar naquela área ali, né? Que também vai ser dependente do nível de intensificação que a gente quer aplicar. Vou citar um exemplo. Às vezes a gente pega uma área de Mombaça, por exemplo, de 1 hectare, e a gente leva um nível de intensificação mais elevado, onde a adubação está bem ajustada, né? A correção foi muito bem feita, o manejo está rodando certinho. No período do verão, onde a gente tem luminosidade e temperatura bacana, estou conseguindo fornecer água nas horas certas, eu pego uma situação ali, o Mombaça, eu vou dividir ele, eu sei que o período de descanso dele é em torno de 28 dias, então eu faço uma dinâmica ali de uma divisão para garantir que cada piquete daquele ali tem essa dinâmica de descansar os 28 dias, e eu consigo ali uma taxa de lotação de 10 UA por hectare, por exemplo. Né? Numa situação mais de menos intensificação, vamos pegar uma área de 50 hectares, e eu consigo fazer essa mesma dinâmica de divisão, eu vou fazer lá 5 piquetes, né? Os animais vão permanecer 7 dias em cada piquete. Então, na hora que chegar naquele piquete onde esse passou, vai estar exatamente com 28 dias. Eu garanti os 28 dias de descanso para aquele capim. E o que vai mudar é a quantidade de animais por hectare que eu vou conseguir rodar ali. Né? A minha taxa de lotação vai ser menor. Então, enquanto lá eu conseguir colocar 10, 12 UA por hectare, aqui, no nível de menos intensificado, eu vou colocar 2, 3, 4, que não deixa de ser excelente também. Né? Então, a área não é o fator determinante para a divisão, é a dinâmica da forragem mesmo. Certo. Aí você citou o Mombaça, né? Isso. E se fosse uma braquiária, interceptação luminosa é menor, né? Talvez menos dias, não é isso? Isso. Não, as braquiárias, no caso, a gente tem um metabolismo, né? Um pouco menor. Então, a taxa de acúmulo de forragem ela é menor. Então, ela vai demorar um pouco mais de dias para atingir lá, né? Para estabilizar o crescimento. Então, a braquiária, a gente trabalha com um período de descanso ali em torno de 32, 33 dias, mais ou menos. Né? Braquiária, em torno de 32, 33 dias.
quando a gente vai para esses sínodos, que são o Tifton, o Giggs, vai girar em torno de 18 dias, mas hoje nós já estamos, quem está na ponta da tecnologia já não está trabalhando mais dessa forma. Quem está na ponta da tecnologia já está trabalhando com interceptação luminosa. Porque, veja bem, numa situação de uma dinâmica, né, extraordinária, essa planta ela pode atingir a interceptação 95% de interceptação luminosa ali nessa faixa de 22, 23, 24 dias. Né? Eu já vi muitas vezes o Mombaça atingir 95% de interceptação luminosa com 20 dias, 22 dias. Então, se eu for levar o pé da letra, ela atingiu o momento ideal com 20 dias. Mas quando que isso aconteceu? No pico do verão, temperatura lá em cima, luminosidade lá em cima, fertilidade no topo, matéria orgânica espetacular no solo. Então, assim, né, já é outra dinâmica de manejo, mas já é para um nível de tecnologia mais avançado. Obrigada, Luiz. Eu agradeço, Suzy. Pessoal, só rapidinho aqui, só um minutinho, Elvésio. A Sani, a aluna nossa, deixou um link aqui, é da lista de presença. Quem quiser receber o certificado, vai lá e preenche, vai no link, preenche rapidinho, para a gente mandar o certificado depois. Elvésio, fica à vontade, viu? Pode falar. Seu microfone está fechado. Consegui. Ó, a primeira coisa é dar os parabéns ao Luiz Carlos, porque é sempre interessante ouvi-lo falar, porque ele é sempre muito empolgado com o semiárido, e eu também compartilho desse sentimento. Acho que a gente ainda tem muito o que produzir. Agora, a minha pergunta era o seguinte: como é que a gente faz para aumentar a matéria orgânica do solo? Simplesmente com um manejo de pastagem, sem ter que levar... porque numa fazenda fica complicado a gente levar esterco de frango, essas coisas. Então, a minha dúvida é essa daí: como fazer para aumentar? É até interessante, né? Muito obrigado, Elvésio, pela pergunta. Depois eu vou até procurar aqui. Eu tenho algumas análises diárias que a gente fez sucessivamente, né, com um bom manejo de pastagem. E aqui no grupo, aqui, a gente até tem uma presença aí de um produtor que não vai me deixar mentir sozinho. O que acontece, Elvésio? Quando a gente garante, né, que eu estou colhendo meu pasto e eu estou deixando aquele resíduo, né, no caso aqui, a gente trabalha com a taxa de torno de 40% da massa de forragem que foi produzida, ela vai permanecer ali. Então, esse material ele vai entrar, né, vai começar passar por um processo de degradação, vai começar a passar por um processo de decomposição e, automaticamente, ao longo do tempo, a gente vai começar, por si só, a aumentar o nível de matéria orgânica no solo. Um outro ponto é a produção das próprias excrementas dos animais. Quando a gente garante no sistema de pastejo rotacionado, por exemplo, que o animal ele vai colher a forragem e ele vai excretar no próprio ambiente da pastagem, a gente diminui aquele processo de exportação da área e começa a garantir que essa matéria orgânica entre novamente no ciclo. Então, quando a gente soma esse resíduo de pastagem que a gente garante, eu não estou colhendo 100% da massa de matéria orgânica que foi colhida. Com essa própria ciclagem natural da matéria orgânica que vem dos excrementos dos animais, no decorrer do tempo, a gente começa a observar que a matéria orgânica ela vai aumentando. O próprio ato de deixar o resíduo para roçar, no decorrer do tempo, você vai começar a observar que os níveis de matéria orgânica na área vão aumentar. Aqui nós temos um produtor presente aqui, o Tiozinho. A gente fez uma análise no solo dele um tempo atrás e realizamos um processo lá, numa área, um nível de intensificação mais alto, uma taxa de lotação alta. De um ano para o outro, a gente teve um aumento no nível de matéria orgânica na área de quase 1 ponto percentual.
de quase um ponto, né? Vamos dizer assim, da matéria orgânica. Simplesmente com esse ajuste de deixar sobrar capim, os animais ali na área, né? Esse próprio manejo ali ajustado vai garantir esse acúmulo ali ao longo do tempo. Show de bola, show de bola. Obrigado. Beleza, falar, pode falar. Elvis, pode finalizar aí. Não, Desculpa. é só agradecer mesmo. É só agradecer. Desculpa aí. Seu Edmilson, fique à vontade, viu? Primeiramente, parabenizar aí, professor Antônio, por mais essa palestra, parabenizar aí o Luiz pela sua fala, viu, Luiz? Muito Obrigado, boa. Edmilson. Eu só queria reforçar o que você falou, você citou pelo menos 2 pontos que eu acho importantíssimo para quem trabalha, principalmente na pecuária de corte, né? Que é essa desmama precoce, o sequestro de bezerros e a silagem de pastagem. Eu acho fundamental esses 2 pontos, né? Quem trabalha principalmente na pecuária de corte, para seguir isso aí mesmo, porque é um caminho que não tem volta, né? Nós trabalhamos aqui no norte de Minas e conhecemos muito bem, né, o período de seca, nossa, aqui a dificuldade, então são situações que a pecuária de corte tem que persistir. Parabenizo você, né, por toda essa fala e corre aí, né, através da sua gestão, né, está orientando aí essa classe nossa aí, muito bom aqui do Norte de Minas. Parabéns, Luiz. Obrigado, seu Edmilson. Eu concordo com o senhor em número, gênero e grau, né? A tecnologia da ensilagem de capim, ela vem evoluindo bastante. Já não é uma novidade para ninguém, mas é uma tecnologia que ela precisa ser mais utilizada no dia a dia. E a ferramenta de sequestro, principalmente como uma ferramenta estratégica durante alguns momentos do ano ali na propriedade, eu entendo também que é uma ferramenta que vem ali, que vem para ficar, né? Então, eu acho que são 2 ferramentas que são pouco utilizadas, pouco exploradas, que a gente precisa utilizar mais no dia a dia das propriedades. Pessoal, mais alguém gostaria de manifestar? Mário, fique à vontade, Mário. Aqui, boa noite. Não sei se chegou o áudio aí. Tá ok. Pode falar. Agradecer o convite aí, o mestre Luiz, grande amigo. Parabenizar aí pela palestra, né? O conhecimento que sempre divulga para a gente, né? Isso é excelente, né? Não guarda o conhecimento, divulga e distribui muito generosamente. Muito, muito obrigado, amigo. Uma dúvida que eu tenho, mestre, é o seguinte. Principalmente essa área nossa aqui do nosso semiárido aqui, costuma ter muita acidez. E você sabe, a região nossa é um pouco carente de acesso assim, à correção, né? Hoje, o transporte de um calagem é caro, né? Acho que tem hora que o frete custa mais que o produto, né? Então, assim, minha dúvida é o seguinte, entre fazer uma correção de solo e colocar uma variedade adaptada àquela acidez, qual que, no seu conceito, seria mais viável, assim? Ô, Gessé, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela participação. Ô, Gessé, assim, é uma sinuca de bico danada essa pergunta aí, né? É uma pergunta que a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo. Mas eu não tenho dúvidas que o primeiro passo, né, de qualquer processo para a gente ter sucesso é a gente fazer a base bem feita. E uma boa correção de solo, ela é a base fundamental para a gente conseguir ter sucesso, né, no processo de formação de pastagem. Então, eu não abriria mão de fazer a correção, né? Se eu tenho condição... Agora, o que nós podemos entender?
Talvez eu não consiga fazer 50 hectares, mas eu consigo fazer 10. Se eu não conseguir fazer 10, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, aquilo que está dentro das minhas possibilidades, né? Então, a correção, para mim, ela é indiscutivelmente é essencial, né? Um bom processo de formação de pastagem, se a gente não falar em correção, nós já estamos queimando a largada, vamos dizer assim. Agora, existem situações e situações e situações, né? É óbvio que na condição de adversidade, onde eu não consiga, de alguma maneira, corrigir essa situação, optar por uma gramínea que ela é menos exigente vai te garantir que você não vai ter as ótimas taxas de produtividade que você poderia, né? Mas você vai ter, de certo modo, ali, ao longo do tempo, pelo menos conseguir, com taxas mínimas, produzir alguma coisa. Vou citar um exemplo, né? Uma condição de solo, igual você falou aí, onde eu não consigo fazer nada, o andropauco seria um capim extraordinário para ser utilizado, né? Uma gramínea menos exigente, de manejo extremamente difícil. O difícil do andropauco é conseguir domar ele e manejá-lo adequadamente, numa situação adversa, né? Não adianta você ir lá no capim da moda, que está aí na moda todo dia, né? Agora, nem sei quais os que estão na moda agora, Miyagi, as braquiárias aí, as braquiárias híbridas, Mavuno e sei lá o quê. Isso aí não vai fazer milagre, não adianta, né? E muitas vezes a gente vê essa inversão dos valores ali. Mas sem dúvida, eu prefiro que você faça um hectare bem feito, né? Com a gramínea adequada para a sua realidade, do que já começar sabendo que não tem condição de obter o máximo de produtividade ali. Beleza? Excelente. Show de bola. Mais alguém? Tiozinho tinha levantado a mão. Quer falar algo? Fica à vontade, tiozinho. Seu áudio está fechado, tiozinho? Deixa eu abrir. Abriu. Seu áudio está fechado, tiozinho? O áudio dele está aberto, Luiz. Só não está saindo som. Eu estou olhando aqui. Nós não estamos te ouvindo. Abriu, mas não estava saindo som. Alguém quer falar? Eu vou falar agora, tá bem. Caiu aqui meu negócio, não tá de novo. Só um minutinho. Sani, faz um agradecimento especial em nome do grupo. Sani é minha orientada, ela tem ajudado na elaboração desse projeto. Boa noite, gente. Em nome do grupo de estudos Cuidando do Boi, eu gostaria de agradecer o palestrante Luiz Carlos por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi uma palestra enriquecedora para todos que estão aqui. Na oportunidade, eu agradeço também o professor e coordenador do grupo, Antônio Filho. Sem ele, né, esse evento aqui ele não seria possível acontecer. E eu também gostaria de agradecer todos que estão aqui ouvindo e participando com a gente. E desde já, eu convido a todos para continuarem acompanhando as palestras que acontecem semanalmente. E não deixem de acompanhar também o canal do YouTube do Cuidando do Boi, que todas as palestras são disponibilizadas por lá. Muito obrigada. Show de bola, viu, Sani? Muito obrigado e parabéns a você também por estar comprometida com a equipe e ajudando bastante. Professor Wagner, quer comentar? Agora você arrumou, viu, Luiz? Pois é. O professor Antônio, queria só comentar
a evolução do Luiz Carlos como profissional. Hoje demonstrou ter uma expertise muito grande na área de produção de forrageiras na situação de semiárido, né? A convivência com o semiárido, né? Como o pessoal da matéria do Senar tem falado tanto. E é só parabéns, tá, Luiz? E Obrigado, gostei de professor. ver, você teve, como sempre, teve muito jogo de cintura para responder as perguntas e os questionamentos aí dos colegas. E só parabéns e muito sucesso, tenho muito orgulho de você aí, como profissional, tá? De ter, pelo menos, ajudado com um tijolinho aí de conhecimento para você estar esse super profissional que você está hoje. Muito obrigado. O professor, né, só tenho a agradecer a vocês aí, né? Agradecer a todos aí pelo convite, agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, 8h30 da noite, na quinta-feira. Sei que tá todo mundo com a boca seca aí, doido querendo tomar uma. Mas, assim, muito obrigado a todos os produtores presentes, os alunos, todos aí. E meu agradecimento aqui especial ao professor Antônio, né, nessa caminhada. E professor Wagner, você sabe que eu sou seu fã, né, professor? Então, assim, é até difícil de falar, que o sentimento ele é recíproco, e eu agradeço muito aí de ter encontrado vocês na minha caminhada aí. Podem ter certeza que vocês acrescentaram muito aí na minha trajetória, viu? Muito obrigado a vocês aí pelas contribuições de sempre aí nessa trajetória nossa aí. E também firme, né, na luta, né, no sentido de tentar transformar a realidade nossa, né? Não adianta nós ficar só reclamando e falando mal da região e tal, e não sei o que, não. A região nossa tem um potencial gigantesco, que nós não sabemos explorar lá ainda. No dia que a gente souber, de juntar o conhecimento lá da academia com a prática lá no campo, nós vamos arrebentar a boca do balão. Já está acontecendo, né, Luiz? Já está acontecendo. Luiz, espero também, viu, que você leve essa turma sua toda lá no nosso simpósio, que vai acontecer em outubro, né? Que vai ser de 2 a 5 de outubro, vai ter o simpósio, vai ter o dia de campo. Leva a turma toda, viu? E eu conto com você lá, viu? Todos estão mais do que convidados. Beleza, Estão Luiz? intimados, né, professor? Todo mundo intimado para estar lá em outubro. Se Deus quiser, vai ter um evento maravilhoso, gigante. A gente vai mandar a programação para vocês. Mas, assim, eu acredito que vai ser a 4ª edição, mas vai ser a melhor e a gente espera contribuir mais e mais com vocês. Também queria fazer um agradecimento especial aqui ao Senar, né? Porque o Senar tem facilitado a vinda e a permanência de profissionais de excelência como você, Luiz. Obrigado ao Senar também. E parabéns, viu? Muito obrigado. Gente, até a próxima, viu? Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser, moçada. Valeu, pessoal. Fica com Deus, viu? Um grande abraço. Até quinta-feira que vem. Falou!